Um país que vivia um furacão de mudanças políticos-sociais. Uma juventude que provava o gosto da liberdade, mas que ainda estava sedenta por mais mudanças. Esse cenário influenciou o rock brasileiro da década de 1980. Veja na reportagem de Silvana Monteiro. Que país é esse? Que país é esse? Indagações, denúncias. Vou denunciar autoridades incompetentes. Eu vou denunciar Desejos. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Ordem. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga. Pra gente ficar assim. Brasil. O rock da década de 1980 foi batizado como B-Rock. As músicas soavam muito mais que melodias para os ouvidos, mas traziam questionamentos de uma juventude que ansiava por um país mais justo e democrático. Se nas décadas anteriores os artistas viviam sob censura, a década de 1980 trazia uma música mais livre. Esses anteriores, das décadas de 60 e 70, eles construíram uma música muito rica, e os mais novos, que vieram nos finais dos 70 e nos 80, eles beberam dessa fonte. Aí o rock já não era marginalizado, o rock já estava incorporado e aceito na sociedade brasileira. E ele passou a ser visto como uma música também de protesto. O ritmo que marcaria, sem dúvida, a década de 1980 era o rock, que impulsionava uma juventude que começava a provar o gosto pela liberdade. Uma década considerada economicamente perdida, mas muito produtiva para o ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que o país ressurgia das cinzas da ditadura para elaborar sua primeira Constituição. Primeira Constituição elaborada sob o regime democrático de direito. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Para o autor do livro Direito e Rock, o B-Rock e as expectativas normativas da Constituição de 1988 e do junho de 2013, o rock da década de 1980 foi um fenômeno social. Particularmente, eu sou um dos afetados pelo B-Rock, porque na época em que eu era adolescente, era a música que ouvíamos e usávamos para ir para as ruas pedir a direta já, pedir a saída do Fernando Collor de Mello, entre outros. Claro que Chico, Caetano, Gil, entre outros, tiveram um enorme impacto, mas o sucesso, a reverberação, os jovens nas ruas cantando aquelas músicas, foi o rock dos anos 80 que conseguiu. Este músico lembra de um artista desta época e de músicas dele que marcaram sua juventude. Os meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma pra viver. Eu acho que essa foi uma letra legal, eu acho que o Blues da Piedade foi uma letra muito legal. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Fez aquela outra, Brasil, mostra a tua cara. O Cazuza fez boas letras assim. Na opinião da magistrada, uma música mais de experimentação da liberdade. Eles podiam se expressar melhor, mas essas bandas, elas expressam muito mais uma insatisfação pessoal do que uma insatisfação coletiva. O pesquisador recorda de episódios que fizeram história. Nas diretas já, os comícios que antecederam a Constituição de 88, o próprio Ulisses Guimarães cantava uma música do Ultraje a Rigor, o Inútil. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente. Tem gringo pensando que nós é indigente. Ninguém cantava MPB, ninguém cantava música clássica, ninguém cantava sertanejo, se cantava rock. O autor faz ainda uma análise musical voltada para os tempos atuais, quando o Brasil se vê diante de uma Copa do Mundo e de intensas manifestações populares.
eu destacaria duas por razões diferentes. Eu gosto muito e foi uma música que eu cantei muito na minha adolescência, que era uma música da Plebe Hood, Até Quando Esperar, que eu acho atualíssima até hoje. Ela narrava como um Brasil pujante tinha tanta pobreza e até quando nós vamos esperar para a nossa fração de riqueza. Se eu colocasse isso nesse contexto de hoje, com o Brasil sendo uma das 10 maiores potências econômicas do mundo, com o Brasil sediando uma Copa do Mundo, eu acho que não há nada a retocar nessa música. A outra é uma música pouco famosa e é de uma banda que estourou muito, talvez seja a banda que mais tenha vendido na época, que é do RPM, que se chama Juvenilha, nem é a canção mais conhecida deles, mas que ela começa com Sinto um imenso vazio desse Brasil que eu herdei, alguma coisa assim. E o caminho era o aeroporto. O caminho da juventude naquela época era o aeroporto. E com o berroque o caminho passou a ser o regresso. Então essa música me marcou muito também por pensar que nós poderíamos fazer um Brasil diferente.